A paz de Deus e o amor de Jesus Cristo, o amor que excede todo entendimento, a paz gloriosa e tudo que nos foi dado e nos sustenta por meio do Espírito. Há uma palavra e uma revelação no livro de Daniel. No livro do profeta Daniel, no capítulo 5, nós temos aquele rei orgulhoso que fez uma festa e durante a festa apareceu uma mão e escreveu na parede. E entre as coisas que estavam escritas é que, versículo 27, pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Na realidade, Deus estava tirando o reino daquele rei. Deus estava determinado a dar fim ao seu reinado. Mas que significado é este de que ele foi pesado na balança? Todos nós conhecemos uma balança. As balanças mais antigas, elas traziam algo chamado fiel. Fiel era quando os dois lados apresentavam pesos iguais. Se colocássemos de um lado 5 quilos, nós teríamos que colocar do outro lado 5 quilos. E assim daria no fiel da balança. A palavra fiel, então, nos lembra fidelidade. Mas aqui temos a balança como um símbolo de julgamento. E aquele rei soberbo e orgulhoso foi julgado. Não pense você que, se você não crê em Deus, ou não conhece, que não será julgado. Aquele rei foi pesado. Mas nós também, muitas vezes, pesamos os outros. E esquecemos que alguém também nos pesa. Aqui diz que ele foi pesado e foi achado em falta. Nós precisamos perceber que a balança tem dois lados. E nós, se pensarmos segundo a carne, vamos ver um lado só das coisas. As coisas têm dois lados, pelo menos. A balança, ela reflete o equilíbrio nos dois lados. Então é um peso justo. Deus adverte sobre os pesos justos. Nós precisamos de aprender a olhar as coisas dos dois lados, ao meu lado e ao seu lado. Se você pesar demais o seu lado, você vai ser injusto com a outra pessoa. Não olhe as coisas somente do seu lado. Aprenda a colocar-se no lugar do outro. É isto que é julgar segundo a reta justiça. É olhar os dois lados da balança e onde está o fiel. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele falou sobre isto. E ele disse assim: o critério com que julgardes, sereis julgados. E a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Veja que Deus fará conosco o que nós fazemos com os outros. Vocês recordam que no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, ele disse que perdoa as nossas ofensas como? Como nós perdoamos os nossos devedores.
O que o perdão faz? Faz chegar a balança no fiel. Você tira o peso do erro do outro. Portanto, precisamos aprender a olhar as coisas de duas maneiras. Não olhe só o seu lado. Senão você terá uma palavra injusta, uma atitude injusta, e vai pecar. E vai atrair sobre você o juízo de Deus. Deus estava tirando o reinado daquele rei soberbo e orgulhoso. Deus faz isto. Maria, no seu cântico, ela diz que Deus depõe do trono os poderosos. Despede vazio os ricos. Portanto, quando for pensar sobre uma situação e analisar uma situação, coloque-se no lugar do outro. Jesus disse também que nós devemos fazer para o outro o que nós desejamos para nós. Portanto, você olha a outra ponta. Você está de um lado da balança, o outro está do outro lado. Coloque-se no lugar dele. Então, a nossa atitude muda. Nosso pensamento muda. Se você conseguir se colocar no lugar do outro, você vai mudar o seu pensamento. Esta é a questão do perdão. Deus nos perdoa quando nós perdoamos. Isso significa um peso justo e uma balança justa. É justo Deus nos perdoar porque nós perdoamos. Mas, se nós formos rígidos demais com os outros e formos liberais demais conosco, nós vamos ser injustos e vamos atrair sobre nós o juízo de Deus. Note que aquele rei perdeu o reinado, perdeu o governo. Cada um de nós somos como um rei sobre a nossa vida e não deveríamos reinar sem Cristo. Por quê? Se você reinar sem Cristo, você é injusto, porque só podemos reinar por meio da vida de Jesus, que é justa. Então, quando nós reinamos por meio da vida de Jesus, isto é, quando dizemos que reinamos por meio da vida de Jesus, pensamos por meio da palavra de Jesus, da mente de Jesus, do Espírito de Jesus Cristo, então nós vamos ter um critério diferente para lidarmos com as coisas. E não vamos lidar com as coisas, com os fatos, com as atitudes uns dos outros, segundo a carne. Teremos balanças justas e pesos justos. Então Deus se alegrará conosco. O Espírito Santo se alegrará conosco. Porque aprendemos a andar em fidelidade, em justiça. Guarde-se do orgulho. Você, se tem orgulho, você pensa que tudo que você faz é muito importante, que tudo que você fala está correto, que toda a sua atitude é justa. Não pense desta maneira. Olhe o outro lado. Medite sobre a justiça que é Jesus e tome uma atitude segundo Cristo. Então, tudo será visto de uma forma diferente, para que não suceda que você também seja pesado por Deus e seja achado em falta. E assim, sobrevenha o juízo sobre você. O que estamos aprendendo? Sobre julgar, sobre falar dos outros, sobre tomar atitudes quanto ao próximo. Deus nos chamou para sermos sábios. A balança é algo de sabedoria. Coloque as coisas de duas formas.
veja e procure entender o próximo, entender o outro, entender a mente do outro, para que não pese somente um lado e a balança ficará torta e não haverá indicação de fidelidade. O fiel não estará no seu lugar. Que nós, por meio de Jesus Cristo, tenhamos critérios espirituais para lidar com tudo. Visão espiritual, crescendo neste entendimento de que só podemos ter atitudes justas por meio da mente de Cristo, por meio do Espírito de Cristo. Não faça nada segundo a carne. Não pense em nada segundo você mesmo. Não pese as coisas. Não tenha critérios carnais para lidar com as coisas, porque a sua alma sofrerá. Você viverá aflição, dificuldade, ansiedade e angústia. E muitas vezes nem compreenderá por quê. É porque, na verdade, tem usado pesos falsos, balança enganosa. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com você. E quando for olhar para qualquer situação, meditar sobre qualquer situação em relação às atitudes dos outros, pense em Cristo e na sua palavra, para que tenha um critério espiritual e haja com justiça. Senão, aquele que governa todas as coisas, que levanta reis e tira reis, ele pode trazer algo sobre você que você não vai se agradar, mas que será a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Ande por meio de Cristo e tudo lhe irá bem. Fiquem na paz, no amor e na alegria do Espírito Santo. Prossigamos em meditar sobre estas coisas, para que vivamos de graça sobre graça. Amém.